Olá, galerinha, tudo tranquilo? Aqui eu de novo para falar sobre mais um assunto para vocês. Hoje nós vamos tratar de educação física adaptada. Na nossa última aula em sala, nós falamos sobre conceitos básicos de deficiência. Qual a sua diferença em relação à doença? Que deficiência não é uma doença, é algo adquirido ou que você já nasce, que vai trazer limitações de movimentos ou cognitivos ou sensoriais, mas que não é causado como doença. A sua causa não é doença, não é tratado como uma doença, certo? Inclusive, foram criados alguns órgãos para diferenciar isso. Antigamente, o CID, a deficiência fazia parte do CID. Hoje, a deficiência ela é tratada com outro órgão, como o CIF, tá? Que vai trazer uma nova abordagem para esse tipo de conceito, para as pessoas que detêm esse tipo de conceito na sua vida, certo? Não se atendo muito a isso, vamos a questões um pouco mais específicas, tratando de deficiências e as suas especificidades. A primeira deficiência que a gente vai tratar é a deficiência físico-motora. Entre elas, temos algumas as quais vamos tratar hoje, certo? A primeira deficiência que nós vamos tratar hoje é de lesão medular. A deficiência físico-motora em si é uma deficiência que vai estar trazendo uma dificuldade de movimento motor, de locomoção para os indivíduos, para as pessoas. E uma delas é lesão medular. A lesão medular ela pode ser causada por traumas ou ela pode ser congênita, ela pode ser através de alguma doença hereditária, certo? Então, nós temos uns conceitos de lesão medular. Mas antes de a gente falar um pouquinho do conceito de lesão medular, a gente vai falar um pouquinho de medula. O que seria a medula? A medula, ela é um órgão que se ramifica do encéfalo, faz parte do sistema nervoso central, que vai passar por dentro do canal medular, por dentro das vértebras, tá? As vértebras elas se dividem em algumas regiões, mais superior a cervical, posteriormente nós temos torácica, abaixo lombar, sacral e nós temos a questão do cóccix também, a coxígenas, certo? Então, por que é importante a gente saber isso? Por quê? Porque de repente, de onde for essa lesão, é onde vai ter as suas consequências, certo? Então, o que seria uma lesão medular? Essa lesão ela vai afetar a medula, que passa por dentro do canal e as suas vértebras. Afetando essa medula, você vai ter uma consequência ou motora ou sensorial no seu corpo. Por quê? Porque são vias que nós temos desse canal medular que vão ser vias aferentes e eferentes, ou seja, vão levar impulsos nervosos, informações para o cérebro e vice-versa, do cérebro para o corpo, para que seja executado determinado movimento, sentidas determinadas sensações. Então, quando há uma lesão, há um interrompimento dessas informações, ou motoras, ou sensoriais, ou as duas. Então, quanto mais alto for essa lesão, maior prejudicado vai ser o corpo. Quanto mais baixo for essa lesão, menos prejudicado. Exemplos, tá? Se a lesão ela for na região lombar, que fica próximo ao tronco, certo? Lá embaixo, ver se dá para ver isso nessa região aqui, ela vai afetar o que? Normalmente a região do quadril para baixo. Quanto mais alto for sendo a lesão, digamos aqui em cima na cervical, ela vai afetar sempre da lesão para baixo. Então, se for aqui em cima, vai afetar membros superiores, tronco, e membros inferiores. Então aí a gente entra em algumas classificações dessas lesões. A gente tem os prefixos tetra e para. Para
significa que vai ser afetado apenas 2 membros, que são os membros inferiores, e tetra vão ser afetados os 4 membros, além do tronco, membros superiores e membros inferiores. E nós temos o sufixo paresia e plegia, que vai significar paresia, uma lesão incompleta, ou seja, você ainda pode ter sensações e movimentos, e paresia e plegia. Plegia é uma lesão completa, ou seja, a interrupção completa de sensações e de movimentos, ou um ou outro também, certo? Então aqui a gente falou um pouquinho de lesão medular, aqui alguns conceitos do que é afetado, no que é afetado. Olha, o que é que pode ser afetado junto com os movimentos e sensações? Aqui nós temos controle termorregulatório, ou seja, o nosso sistema nervoso ele vai regular a nossa temperatura. Nossa temperatura gira de em torno dos 37 graus. E quando ela aumenta, a gente tem uma termorregulação, que normalmente é feita pela sudorese, pelo suor, para diminuir essa temperatura. Ou quando ela baixa muito, a gente tem um outro sistema de regulação para que a gente aumente essa nossa temperatura e fique de próximo também dos 37 graus da temperatura normal. Por exemplo, o tremer faz com que a gente aumente essa nossa temperatura. Que mais? Circulatório. A circulação, que é comandada pelo coração e também pelos músculos esqueléticos, faz com que essa circulação também ela funcione, ela vai ficar deficitária, assim como o retorno venoso. Como é que se dá o retorno venoso? É a volta do sangue venoso pelos membros inferiores, que também são ajudados pelos músculos. Como você não tem mais tônus muscular, não tem mais ação muscular em determinadas regiões, se for uma a gente vai estar da cintura para baixo, a gente vai ter um déficit, vai ter uma dificuldade nesse retorno venoso, que vai ter que ter estratégias para isso melhorar. Pressão arterial, funções intestinais, urinárias, sexuais. Então, tudo isso também é afetado por determinadas lesões, certo? Aí depende da severidade. Nós falamos dados epidemiológicos. A incidência mundial é de que 15 a 40 casos por 1 milhão de habitantes. No Brasil, vai de 40 casos novos por 1 milhão de habitantes, isso significa 6 a 8 mil eventos novos a cada ano, e não dizendo quais os tipos de lesões medulares, mas que há, certo? E desses 60% são homens, 80% são homens desses casos que acontecem entre 10 e 30 anos, normalmente causados principalmente por acidentes automobilísticos. Então, galera, cuidado aí ao dirigir, por favor. Inclusive, se beber, não dirija. Nós falamos de classificação, tetraparesia, lesão cervical incompleta. Tetraplegia, lesão cervical completa. Paraparesia, lesão torácica e abaixo incompleta. Paraplegia, lesão torácica e abaixo completa. Foi explicado anteriormente. E nós temos algumas características que podem vir a acometer essas pessoas que têm essas lesões. Uma é, primeira, ausência ou diminuição da sensibilidade. Então, determinadas lesões podem afetar, como eu falei anteriormente, a parte motora, pode afetar a parte sensitiva ou ambas. Então, se